Vamos começar então com esses dois verbos end e finish. Os dois verbos significam acabar, terminar, mas quando a gente vai empregá-los em inglês, existem diferenças no uso. Então vamos ver. Nós usamos o finish para dizer que concluímos algo que estamos fazendo. E ele enfatiza que o processo é interrompido dentro de um período de tempo específico. Então vamos ver aqui os exemplos. He finished his meal in just 3 minutes. If we had the right tools, we could finish the job by Friday this week. E nós usamos o and para dizer que parar algo é significativo e tem uma conclusão ou uma forma clara. Então veja aqui o exemplo. I'd like to end my speech by thanking the people who made this conference possible. Many historians agree that the medieval period in Europe ended in the mid-16th century. All e every. O uso dessas palavras nós usamos para falar sobre o número total de alguma coisa. Mas a diferença é que quando eu uso all, eu estou me referindo a um grupo inteiro de coisas. E quando eu uso every, eu estou falando de cada membro dentro desse grupo. Veja aqui nesses exemplos que vai ficar bem claro para você. All passengers must turn off their mobile phones. Então, todos os passageiros. A gente está se referindo ao grupo como um todo. Every passenger must turn off their mobile phone. Neste caso, nós estamos nos referindo a cada passageiro. Cada passageiro deve desligar o seu celular. We spent all day at the beach yesterday. O dia todo. We spent every day at the beach in the holidays. Nós passamos todos os dias, mas nesse caso aqui o foco está individualmente dentro do período das férias. Cada dia, todo dia dentro daquele período. E nós não usamos every com substantivos incontáveis. Por exemplo, information. Information é uma palavra que não tem plural. E muitas pessoas confundem e acabam falando informations. Mas nesse caso aqui, ela é uma palavra que nunca vai ter S. Ela sempre vai estar no singular, mesmo que você dê a intenção de que ela está no plural. E aí, neste caso, você vai usar all. All information, então, e não every information. All the information can be saved in the computer memory. Toda a informação pode ser salva na memória do computador. Come and go. Essas duas aqui dão o que falar quando a gente vai usar. Eu coloquei aqui essa frase para ilustrar. Success doesn't come to you, you go to it. O sucesso não vem até você, você vai até ele. Então, quando eu vou a algum lugar, eu uso o verbo go. E o verbo come eu vou usar no sentido de vir. E o que mais confunde, na verdade, no uso desses verbos é quando a gente quer se referir à questão do voltar. Em português, a gente usa voltar, voltar é o verbo. Mas em inglês, a gente precisa sempre colocar a preposição back. E aí a gente vai ter a diferença do come back e do go back. Veja só aqui nestes exemplos como a gente usa. I left my phone at home, so I had to go back to get it. Ou seja, eu saí de casa e deixei o celular. E eu vou voltar para casa. Eu não estou em casa, por isso eu vou usar go back. Eu estou voltando para um lugar onde eu não estou. E aqui neste caso nós temos I really loved this place. I'll definitely come back here one day. Eu estou no lugar no momento da minha fala e quando eu estou no lugar eu vou usar come back, porque é voltar para um lugar onde você está naquele momento. Então essa é a diferença. Se eu não estou no lugar, eu vou usar go back. Se eu estou no lugar, eu vou usar come back e vou dizer voltar. E lembre-se, voltar em inglês não é só back. Anyone, anybody e anything. O que confunde com essas palavras? A questão é que quando a gente usa essas palavras, dependendo de em qual contexto nós empregamos essas palavras, elas mudam de sentido, elas têm significados diferentes. Veja só.
Primeiro, anybody é um pouco mais informal que anyone, mas na verdade todas elas têm o mesmo sentido. Anyone e anybody pode ser tanto alguém como ninguém. E anything pode ser tanto nada como qualquer coisa. Vamos ver uns exemplos para você perceber o uso dessas palavras. Veja só. Has anyone got a dictionary? Anyone, neste caso, por ser uma pergunta, significa alguém. Então, em perguntas, anyone tem o sentido de alguém. No próximo, can I do anything to help? Como é uma pergunta, neste caso, significa alguma coisa. Agora veja na afirmativa. Anybody is welcome to join. There aren't any rules. Neste caso, como a gente tem uma sentença afirmativa, anybody significa qualquer um, qualquer pessoa. Diferente de anyone aqui no primeiro exemplo, que significava alguém. Portanto, nas afirmativas, anybody significa qualquer um ou qualquer pessoa. Veja o anything. Anything is better than nothing. Quando a gente tem uma afirmativa com anything, o sentido é qualquer coisa. E aí a gente também vai usar anybody e anything em negativas. Em inglês, quando a gente fala, por exemplo, eu não conheço ninguém. Quando a gente diz isso em português, nós temos duas palavras negativas. Nós temos o não e o ninguém. Mas em inglês, a gente não pode usar isso dessa forma. A gente não pode dizer I don't know nobody. Essas duas negativas na sequência não acontecem na língua inglesa. E é por isso que a gente vai trocar o nobody por anybody, o nothing por anything. E a gente vai ter, aqui como no exemplo, I don't know anybody who speaks Portuguese. E aí o anybody vai virar ninguém aqui nesta frase por causa da negativa aqui no don't. She didn't do anything to help. O anything vira nada por ser uma frase na negativa e o didn't aqui está pedindo o anything e não o nothing, como seria se fosse uma afirmativa. Próximo grupo de palavras que acaba confundindo bastante são palavras que têm todas mais ou menos o mesmo sentido. Quando a gente usa o verbo see, o see significa ver. Então, o próprio sentido que a gente tem da visão é o sentido de ver. Quando a gente abre os olhos, a gente vê coisas. Então, neste sentido, é o see. Quando a gente fala do verbo look, a gente está falando de um pouco mais de intenção para onde você está olhando. Você tem um objetivo para aquele olhar. E o verbo watch, você realmente está observando por um período de tempo ali, que é o verbo, por exemplo, que a gente usa para falar de televisão. Watch TV. Então veja só, quando eu uso o verbo look, eu sempre vou usar look at, com o sentido de olhar para alguma coisa. Eu estou direcionando o meu olhar. Look at this photo. Então, olhe, veja a foto. Eu não vou precisar da preposição at quando eu usar esse verbo na forma imperativa, que é quando eu só uso o verbo sozinho e falo, olhe, veja. Eu tô dando um comando para a pessoa. E aí eu não preciso usar a preposição, mas se eu estou querendo dizer para a pessoa, olha ali, veja isto, eu sempre vou precisar colocar a preposição at junto do verbo. Já o verbo see é um verbo de perceber com seus olhos, é o verbo ver. Veja os exemplos. I saw Trevor at the shopping center yesterday. Has anyone seen my glasses? E o verbo watch, que você vai usar para se referir quando você está olhando para alguma coisa por um período de tempo. E os exemplos: we watch television every evening. I like to sit at the window to watch what's happening in the garden. Então imagina a situação. Você está sentada no parquinho olhando seu filho brincar. Você está watching your kid. Você está olhando intencionalmente por um período de tempo.